Vamos orar? Vamos dar início aqui à nossa escola bíblica. Oremos, irmãos. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Pai de amor, por este período aqui que estamos no final desta tarde, reservando, Deus, e mais um dia, o dia do Senhor, nos devotando a Ti, adorando ao Senhor, buscando a Sua face e os Teus ensinos mediante as Escrituras, Pai. Que o Senhor, Pai de amor, nos ajude a compreendê-lo, nos ajude, Deus, a estarmos dentro da Sua vontade. Que esta EBD nos traga esse crescimento, pois consultaremos textos bíblicos, falaremos da Sua palavra, das Suas ordenanças para nós, e que todos aqui tenham a disposição para obedecê-lo, Deus, como crentes que somos. Abençoe, Deus, os ouvintes, abençoe todos nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Parágrafo 13 do capítulo 26, irmãos, sobre igreja. Pode abrir sua confissão aí. Tá? Abordaremos hoje este parágrafo, tá? E o irmão acompanha aí na sua confissão de fé. O abandono das congregações. Vamos falar aqui então um pouco sobre a conduta do membro numa igreja. Tá? O que diz o texto do parágrafo? Nenhum membro deve perturbar qualquer ordem ou abster-se das assembleias da igreja ou administração de qualquer das ordenanças por causa de qualquer ofensa recebida por ele, tendo realizado o seu dever requerido em relação às pessoas com quem ele está ofendido, sobre a consideração de tal ofensa a qualquer um dos seus membros, companheiros, mas deve esperar em Cristo e deixar com que o seu caso seja resolvido pela disciplina da igreja. Então, amados, trataremos aqui neste parágrafo sobre ofensas entre os membros. Falaremos sobre situações em que eu ou o irmão pode sair, de certa forma, ofendido, e isso certamente acontecerá, porque se trata aqui de pecadores reunidos, se trata de pessoas falhas, e eu nem sempre vou te agradar, e você também nem sempre irá me agradar, e a confissão está explicando como que eu devo proceder caso isso aconteça. Ela falará do que eu devo fazer positivamente e do que eu não devo fazer no aspecto negativo. O parágrafo 13 é muito importante para o dia a dia prático nosso aqui. E que muitos não sabem como se portar ou até mesmo resolver essas ofensas. Tá bom? Então o parágrafo 13 vai falar sobre esse abandono das congregações, tendo em vista que no 12, os irmãos estão lembrados que é obrigatório a presença do membro na igreja, ele comungar com os irmãos, isso não é opcional, é obrigatório para todo crente. Então, sendo obrigatório e sendo um dever, agora o parágrafo 13 irá falar mesmo em situações adversas? Sim, mesmo em situações adversas. Tá bom? Então é o que veremos aqui. É um parágrafo curto, não tem muita dificuldade aqui não, irmãos. Então, ofensa entre os membros. O parágrafo 13 aborda um pecado gritante contra o governo da igreja, muito comum hoje em dia. A situação prevista é que certos membros da igreja tenham sido ofendidos por outra pessoa na igreja. Elas devem cumprir com seus deveres exigidos em Mateus 18, verso 15 a 17, esperando em Cristo, até que se resolva o problema. A confissão assume que essas pessoas pertencem a uma igreja que tem um compromisso manifesto com a disciplina eclesiástica, com as ordenanças, com seus deveres como membros, tudo isso em submissão ao Evangelho. Logo, se surgir problemas entre os membros, certamente surgirá, devemos aguardar as resoluções da igreja, seguindo o que me compete a fazer. Então, os irmãos precisam prestar atenção em quê? Que toda a constituição da igreja, sendo oficiais ou membros, todos nós temos deveres para com a igreja de Cristo. Tá? A Bíblia nos impõe deveres. E esses deveres é o meu próprio Senhor que está dizendo. Então, partindo do ponto que eu estou numa igreja com deveres e responsabilidades, a questão é, eu posso abandonar esses deveres, essas responsabilidades, se algo acontecer? Se eu ficar bicudo com o meu irmão, né, falando assim conforme provérbios, né? Provérbios nossos, né? Porque muitos ficam bicudos, muitos ficam chateados, muitos ficam incomodados com a postura ou com algum irmão.
E acabam agindo de que forma? De uma maneira imatura, egoísta, irresponsável. Ele abandona os seus deveres como membro, colocando como maior ou primícia a sua ofensa ou o que ele passou com o irmão, abandonando assim a igreja, abandonando seus deveres para com Cristo como membro. E isso de maneira alguma pode ocorrer. Antes de você ter um compromisso para com qualquer irmão, você tem um compromisso com Cristo, de cuidar, zelar, amar a sua igreja, automaticamente os membros que ela compõe, tá? Então, caso ocorra essas ofensas, os irmãos têm que entender como resolver. O que eu não faço e o que eu faço, tá? Então, a primeira coisa é não abandonar a congregação. A primeira coisa que você deve fazer é agir de maneira responsável com os seus deveres. Ah, mas está insustentável a situação lá, não aguento olhar para a cara daquele irmãozinho lá. Primeiro que essa fala para um crente é difícil, porque o que se espera de um crente é perdão, é misericórdia. E, segundo, eu tenho um compromisso para com o Senhor, então eu vou cumprir esse compromisso para com meu Deus, como crente que sou. Mas o que acontece em muitas igrejas, irmãos, é que não é criado essa atmosfera de responsabilidades. Hoje, você ser membro ou parte de uma igreja é algo totalmente displicente, sem nenhum dever. Você não tem nenhum dever ao vir para a igreja. Você não tem nenhuma responsabilidade como membro. E veja que essa atmosfera, esse pensamento sobre a igreja, o que cria? Cria justamente o fast food religioso que temos hoje. Se essa igreja não me agrada, eu rompo com ela, vou para outra, e se aqui não me agradar, eu também vou para outra, e o que mais tem aí é a igreja em cada esquina. Então as pessoas hoje encaram o cristianismo com uma certa irresponsabilidade. Talvez por desconhecerem as escrituras, no que tange a eclesiologia, deveres de membros, ou até mesmo por incredulidade, irmãos. Porque um camarada que não está nem aí para com o seu Senhor, certamente ele agirá assim também, tá? Então veja que uma ideia errada de membresia cria uma sistematização, podemos dizer, de conduta das pessoas, sem qualquer responsabilidade. E isso é terrível. Textos bíblicos, olha aí, ó. Quando se a irmã Fabiane me ofender, né? Se ela me ofender ou ter alguma atitude que me incomode e eu ficar ali com aquela ressalva no meu coração e na minha mente, eu olhar para ela e ter aqueles pensamentos contra a minha irmã. Acontece isso, irmão? Acontece. Como que eu devo agir? Primeiro, Mateus 18, né, conhecido já provavelmente por todos. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar também a ouvir a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Tá? Então sempre é inicialmente com uma conversa que se resolve. Se você tem algo contra o irmão, seu irmão pecou contra você, você não tem que ter o pensamento, ele que venha falar comigo. É ele que pecou contra mim, é ele que tem que vir falar comigo. As pessoas pensam que é assim. Não, é o contrário. Se ele pecou contra você, você que está incomodado deve ir lá falar com ele. Você que está com ressalvas mentais, é você que deve ir lá falar com ele. E não ficar, eu não fui porque eu fiquei esperando ele vir falar comigo. Porque ficou nítido, né? E às vezes não, irmão, não ficou nítido. Às vezes a pessoa nem sabe que ela te agrediu de alguma forma, que ela te afrontou de alguma forma. Às vezes a pessoa agiu de certa maneira e ela não percebeu o mal que ela fez. E você, como um instrumento de Deus, vai vir, vai mostrar o erro para ela. Ela, como um crente que se espera ser, irá te agradecer por informar este erro, se retratará com você e você ganhou seu irmão.
Tá? Agora, quantos pegam assim, acontece algo na igreja, a pessoa cria ranço daquela pessoa, ela cria raiva daquela pessoa, a sua permanência na igreja vai ficando insustentável cada vez mais, pela essa mágoa que vai acumulando no coração, e ela faz o quê? Abandona a igreja. Começa a faltar, começa a deixar de vir. E a mágoa permanece no coração. E essas pessoas não sabem que, ao trocar de igreja, elas não resolveram problema algum. E de um pecado de um irmão que pode ter ocorrido, agora são gerados 2. Essa pessoa com ressalva e mágoa no coração também está pecando. E João vai oferecer, vou colocar aqui mais para frente, palavras duríssimas de João. Porque aquele que odeia seu irmão está nas trevas e não conhece a luz. E essas pessoas acham que, ao mudar de igreja, elas podem cultuar a Deus livremente e que Deus irá receber o culto delas. Olha o que diz em Mateus 5. Se você nunca leu esse texto com calma, leia agora comigo. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, o que significa isso aqui? Oferta diante do altar. Adoração. Tá? É um ato onde você está indo para com Deus adorá-lo com as suas ofertas. E ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, olha só, deixe sua oferta ali. Deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro, ou seja, existe algo que antecede a adoração, existe algo que deve vir em primeiro lugar antes da adoração, que é o quê? Reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Isso aqui tem aplicação, inclusive, dentro do casamento. Você vindo para a igreja, briga com a sua esposa. Acontece aí, casados? Discussão, brigas. Aí você vem, cultua, brigado com a sua esposa. Você esquece que a sua esposa e o seu marido é o seu irmão em Cristo. E de que não existe culto, não existe adoração com ressentimentos, mágoas no coração para com uma pessoa. O que precede a sua adoração é você estar bem em comunhão com os seus irmãos. O que acontece lá em 1 Coríntios 11? Ceia. O que deve anteceder a ceia? Paulo disse, se vocês agem dessa forma, é melhor que vocês comam em casa. Comam em casa, bebam em casa. Porque vocês não estão tendo comunhão. Então eu devo louvar-vos, Paulo diz. Não vos louvo. Não vos louvo. E ele repete isso no final do capítulo 11. Isso, de certa maneira, é não discernir o corpo do Senhor. Porque se Cristo nos une com misericórdia e graça, quem me dá o direito de guardar raiva e rancor do meu irmão? Estão entendendo por onde que nós estamos caminhando e o que é realmente ser maduro na fé? E agora eu quero que você se responda aí, com sinceridade. Quantas vezes você cultuou a Deus com raiva da sua esposa, com raiva do irmão, com raiva dos filhos, com raiva de quem seja? Tudo bem que filhos ainda, né, não é seu irmão em Cristo, né? Mas pode ser. Pode ser. Vamos pôr Maria e Mateus. Né? Briga com Mateus, fica com raiva do Mateus. E vem os dois para cultuar. Olha que hipocrisia. Mas peraí. Eu e minha esposa. Eu vou pregar, né? Com raiva da minha esposa, discutir com a minha esposa. Então, amados, o que precede ao culto, o que precede à adoração, é eu estar bem com meus irmãos. E você acha que isso aqui muda quando você se transfere para outra igreja? Eu brigo com o Maurício, aí para fugir do problema, eu vou lá para outra igreja reformada, aí acho que lá eu vou poder cultuar a Deus livremente, porque eu não estou vendo mais o Maurício. Você acha que vai ter culto? Deus conhece o coração. Deus sabe o que está acontecendo. Ele sabe de todas as mágoas. Ele sabe que se você cruzar com essa pessoa na rua, você muda de rua, você muda de calçada. Mas no domingo você está lá querendo cultuar a Deus. Não pode, Deus não recebe culto. Irmãos, o que precede a nossa adoração é o meu amor e é a minha misericórdia para com os meus irmãos. Se me faltar o amor, o que diz Paulo? Não tenho nada. Não me adianta profecias, não me adianta nada. Não me adianta nada se me faltar o amor. Tá?
Então guardem esses textos aqui, ó, principalmente Mateus 5, irmãos. 23 e 24. Tá? Se acerte rapidamente com as pessoas. Se você está ofendido, se você lembrar que alguém pecou contra você, vá lá, se acerte, converse, perdoe. Seja perdoado também. Tá? Assim é que vivemos na igreja de Cristo. Então, resolvendo os problemas. Os membros da igreja que têm um problema com outro membro da igreja, enquanto cumpre o seu dever exigido deles para com a pessoa com quem estão ofendidas, Mateus 18, não devem, olha lá, perturbar nenhuma ordem da igreja. E qual que é a ordem? Porque, amados, toda pessoa aqui é importante. Cada um dos membros é importante, tá? Ele tem a sua importância dentro do corpo. Ele edifica alguém. Se ele é realmente um crente, ele está aqui com um propósito, para servir, para edificar. Às vezes tem cargos, tem funções na igreja, como já aconteceu com a gente. O camarada simplesmente virou as costas para a igreja e deixou ali as gravações, né, sem ninguém saber. Aí o Maurício lá de gaiato, né, coitado, caiu de paraquedas ali, teve que aprender do nada, teve que se virar, ou seja, esse abandono da igreja que ocorreu aqui, perturbou ou não perturbou a ordem da igreja? Perturba tudo, desorganiza tudo. Vamos supor a Ana Paula que faz as compras para a cantina, é importante, ela serve a igreja, aí ela para, alguém vai ter que ser onerado com isso, e se eu não achar ninguém? Né? Isso só exemplificando com algumas ramificações da igreja, de serviços. Fabiana é a única que toca, por enquanto. Aí ela fica bicuda com o Fábio e fala, não quero mais pisar na igreja que o meu irmão pisa. Né? Vai ter que ir embora de casa. Né? Porque vê todo dia, né? Mas já pensou? Aí ela, não vou mais para a igreja. E aqui? E a igreja que precisa dela? E as orações dela que ela deve orar por mim e pelos irmãos? Ela vai colocar o quê? O seu egoísmo, os seus sentimentos na frente disso? Não pode. A confissão já é clara. Não devem perturbar nenhuma ordem da igreja. Nenhuma. Tá? Eles não devem procurar distorcer a maneira pela qual a igreja funciona, por causa de seus problemas e questões. De fato, eles nem deveriam sequer se ausentar das assembleias da igreja, ou da administração de quaisquer ordenanças. Os parentes da minha esposa, quando tinha um pastor na igreja deles, que eles não estavam gostando, sabe o que eles faziam? Eles começavam a boicotar o pastor, faltar nos cultos. E a família, praticamente na época, era quase 50% da igreja. Aí pensa, as cadeiras tudo vazias. Isso de uma forma de protesto contra o pastor. E eles tinham cargos. Eles planejaram viagem para todos irem e a igreja ficar desprovida. Olha a atitude desses ditos crentes, irmãos. E você acha que isso não tem por aí afora? Você acha que isso aí não tem nas igrejas? Esse boicote? Essa atitude de protesto? Não vou mais àquela igreja. Aquele pastor está falando muito sobre pecado, não vou mais para lá. As pessoas agem dessa forma, tá? Hebreus 10 fala para não se ausentarmos das reuniões. Verso 24 e 25. Enquanto eles tiverem essa questão entre eles, eles devem frequentar a igreja enquanto esperam em Cristo para, nos procedimentos posteriores da igreja, que é o nosso juiz. Ou seja, eu devo aguardar, que vai ter um slide só sobre isso, aguardar em Cristo a resolução. Eu faço a minha parte, eu esboço o que está acontecendo. Claro que tem casos que talvez não vá resolver essa conversa. E você vai ter que envolver o pastor da igreja. O pastor da igreja vai entrar com aconselhamento. E às vezes isso vai demorar para ser resolvido. Não vai ser de um dia para o outro. Enquanto não resolve, aí você se rebela. Você aguarda em Cristo. Você espera a resolução da igreja. Claro que contando com uma igreja bíblica que tenha disciplina eclesiástica, que cuide dos irmãos, que resolva os problemas, e não aquela igreja que passa, né? Passa pano, faz vista grossa para os problemas das pessoas. Ah, não, isso é normal, é assim mesmo.
aí fica repetindo, a pessoa às vezes é um pecado realmente, aquela forma, e vai repetindo, e o pastor também não age, tá? Eu estou falando de igrejas bíblicas que agem, que intervêm, que aconselham, tá bom? O amor sempre deve vir primeiro, pretere, tá bom? O amor pretere. Devemos nos lembrar da importância que as orientações de Cristo em Mateus 18 possuem para regular nossa conduta na igreja. Essa ordem, essa ordenança de Cristo em Mateus 18 é para ordenar, regular a nossa conduta na igreja, irmãos. Os princípios ensinados ali são enfatizados em Efésios 4, 2 a 3. Vocês viram lá como devemos nos portar? Amar, perdoar, suportar uns aos outros. Colossenses 3, que veremos, 1 João 2, coloquei esses textos ali. Se você ama seu irmão, então você não romperá sua comunhão com ele sem o maior desgosto, relutância e hesitação. Se você ama realmente os seus irmãos, a sua primeira atitude não vai ser querer romper com eles. É igual a minha esposa, eu amo ela, mas às vezes a gente, tem algumas discussões, algumas brigas. E ficamos chateados. Só que, o que pretere para nós? É o nosso amor um pelo outro. Aí buscamos o quê? Pode demorar, porque às vezes fica um pouco bicudo, né? Aí depois vai com calma. Me perdoa, estava errado. Conversa. E assim se resolve. Pode falar, Maurício. O processo de saída lá da outra igreja demorou bastante tempo. Eu já estava notando as falhas de eclesiologia, o governo deles, teologia. Só que fazia bastante coisa lá. Tinha um pouco também de apego com as obras. Não para a salvação, mas para o zelo, compromisso. Posso abandonar assim do nada. Só sair porque eu não estou gostando. Aí eu fiquei nesse processo aí mais de 2 anos. Conversando, vendo que dava para melhorar. Falava com um, falava com o outro. Mas aí vendo que realmente não tinha jeito. Aí eu cheguei na liderança da igreja e falei, Entendi. o jeito que tá não tá certo. Mas foi um processo, né? Você foi avisando para não largar de vez, né? De uma hora para outra, né? Exatamente. Então, amados, devemos ter essa atitude. Devemos buscar a reconciliação. Tudo bem que o Maurício estava numa igreja onde, não digo nem que é uma sinagoga de Satanás, vamos entrar nisso, mas que é muito imperfeita, né? na sua teologia, na sua eclesiologia, como ele falou. E, de certa forma, ficou insustentável. Ele não saiu de lá porque ele brigou com alguém, né? Ele saiu lá justamente por motivos bíblicos, teológicos, doutrinários. Então, foi uma saída recomendável, digamos, né? Ele buscou uma igreja mais perto da sua Bíblia, não mais perto da sua casa. Porque a outra igreja lá é mais perto da casa dele, né? Então, amados, a nossa conduta nunca deve ser por causa de brigas e ofensas. Por quê? Quem ama, espera. Quem ama, cuida. Quem ama tem paciência, né? Se você se esforça diligentemente para manter a unidade do Espírito, então não perturbará, por meio de petulância egoísta, a unidade da igreja. Tá? Se você for humilde, crente tem que ser humilde? Opa, é uma das bem-aventuranças, né? Humildade. Então não afirmará de modo arrogante que a sua perspectiva sobre o seu irmão e a Escritura está isenta de falhas. Se a igreja se abster de exercer a disciplina, então você irá se analisar novamente com cuidado e calma. Você se lembrará de que, mesmo se dessa vez estiver certo, já haveram ocasiões em que você demorou a entender corretamente os acontecimentos. Portanto, você deverá exercer paciência e longanimidade. Porque o que pode acontecer? O Felipe se ofende aí com alguém, né?
E ele vem e fala para mim, aconteceu isso, isso e isso. E eu falo, Felipe, você está analisando as coisas erradas, não tem nada aí onde você está falando. Não, mas como assim eu vi? Não, Pode acontecer que a sua análise sobre a situação esteja errada. Pode ser que a sua análise quanto ao pecado que você identificou não seja pecado. E de que aquele irmão, na verdade, ele agiu não para te ofender. E aí não se abra nenhum processo disciplinar por causa disso. E você fique com raiva da igreja. Então, o que está sendo falado aqui? Então, se isso acontecer, avalie novamente a sua conduta. A mansidão reside justamente nisso, irmãos. Em que se acontecer algo comigo, eu primeiro encontro os erros em mim. Se antes de apontar, eu busco tirar a trave do meu olho. Antes de querer ser o todo ferido, eu vejo se eu não estou ferindo os outros. Tá? Isso é a mansidão, é ser ensinável, é você realmente ter essa análise em si próprio. E às vezes nós podemos estabelecer juízos errados. E a igreja não irá comprar a sua ideia. Então, mesmo se isso acontecer, você reavalia toda a situação, você se submete, você ora e espera em Cristo e peça para que Ele revele então. Essa é a atitude do crente. Nós levamos os nossos problemas em oração ao Senhor. Nós não somos justiceiros. Nós levamos em oração, aguardamos no Senhor e sabemos que Ele é justo e que Ele aplicará a justiça. Ainda mais se tratando da igreja dele, a qual Ele cuida e zela. Agir com as nossas próprias mãos é querer tirar Cristo do trono e colocar cada um de nós. Tá? Textos. Sejam completamente humildes e dóceis. Humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Essa deve ser a nossa conduta na igreja. Suportar com paciência e amor. Não é suportar falando, né? Sabe aquele sorriso amarelo? E por dentro, tá como? É em amor. Como é que eu amo? Olhando para ele com os olhos de Cristo. Sabendo que ele é alvo da graça, sabendo que ele está sendo aperfeiçoado, sabendo que Cristo tem uma tratativa com ele, e se ele está na igreja, e se ele crê em Cristo, ele é amado pelo Pai. Quem sou eu para não amá-lo? Então eu olho para as imperfeições deste irmão, com qual olhar? De querer ajudá-lo sempre, não de querer crucificá-lo, não de querer rebaixá-lo, mas sempre de querer amá-lo, ajudá-lo, respeitando, honrando. Tem os seus irmãos como superiores a si mesmo. Não tem uma autoestima elevada de si mesmo na igreja. Amados, igreja, cristianismo não tem espaço para orgulho e egoísmo. Não tem. Cristianismo, igreja, é lugar de crente. Crente, ele busca a paz para com todos. Crente, ele busca amar os seus irmãos. Crente, ele busca oferecer o bem para os seus irmãos. Nunca defraudá-los. Nunca querer retirar, destituir deles. A atitude de um crente que foi alvo da graça é sempre agregar. É sempre somar. E nunca o contrário. Tudo bem que tem uns secretários de Satanás envolvidos na igreja, né? O joio e o trigo, né? Não estou falando que é o nosso caso. Mas pode surgir. E até que não se saiba se é irmão ou não, eu trato o quê? Eu devo amar só os meus irmãos? O que Cristo disse? Ame seus inimigos também. Não tem espaço, irmãos. Se nós somos alvos do amor de Deus, nós também dispensamos esse amor. Tá? Pode falar. É interessante que essa palavra suportar aí, uma vez eu fui pesquisar no grego, e é uma ideia de batalha. Quando o soldado vai para a batalha, o seu companheiro é ferido, então o outro tem que estar bem, ele carrega o soldado nas costas. Ou seja, não é se afastar dele, não é carregar ele. Carrega ele nas fraquezas dele. Como é que mostra? Cuida.
Se você enxerga a imperfeição e você talvez se coloque como superior, então ensina ele naquela imperfeição a como melhorar, tá? E diz: façam todo o esforço, olha. Façam todo o esforço para conservar o quê? A unidade. Se é para me fazer todo o esforço para conservar a unidade, eu devo sair da igreja sem resolver os problemas? Eu devo sair da igreja falando mal do pastor? Eu devo sair da igreja falando do irmãozinho que não me deu bom dia, boa tarde, boa noite? Você nem se esforça. Você deve se esforçar para conservar o quê? A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Um cristão, ele é pacificador, irmãos. Um cristão não é guerrilheiro, ele não busca intriga, ele não busca ficar criticando e achar os erros das pessoas. Não, pelo contrário, ele quer ajudar, ele quer suportar, ele se esforça para isso. Veja como que a nossa confissão ela é redigida, irmãos. E veja como isso é para o benefício da igreja. 1 João 2, 9 a 11, aqui fica sério as coisas. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Ou seja, não é salvo. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai porque as trevas o cegam. E nós já vimos aqui, né? Em Colossenses, o reino de luz, o que a palavra luz significa? Luz está para a salvação, luz está para a santificação, o reino de luz do Filho. E aqui é utilizada essa linguagem. O que é estar na luz? O que é estar nas trevas? Colossenses nós vimos que nós fomos transplantados, né? Transportados do reino de trevas para o reino de luz. Ou então, ou você está em um, ou você está no outro. Não tem como você ficar meio trevas e meio luz, né? Ou você está em um ou você está em outro. Ou você crê no Filho e tem a sua disposição para as suas ordens, ou você não tem. 1 João 2,19. E aí fala aqui, claro que o contexto aqui está falando do anticristo. E nós sabemos que o anticristo é todo sistema e qualquer atitude que seja contrária à de Cristo, correto? Então uma atitude de abandonar a igreja por ódio do irmão, posso caracterizar que isso é uma atitude anticristo? Contrária a seu ensino? Posso. E ele fala justamente deles que saíram do meio da igreja. Eles saíram de nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois, por quê? Então ele justifica, pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, teriam lá suportado com amor, teriam se esforçado para conservar a unidade, teriam que levado em consideração o amor. Eu te pergunto, irmão, as pessoas que já nos abandonaram na igreja, você acha que te ama em Cristo? Fala a verdade. Você acha que ela está preocupada com a sua vida? Você acha que ela está preocupada com a igreja? Não está. E ainda mais, as pessoas que saíram daqui com raiva estão em Cristo. Então, amados, João fala, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. E o fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Olha só, quando eu falo para os irmãos que uma atitude sua fala mais do que 1000 palavras, uma atitude minha, irmãos, nem precisa de um texto. Fala por si só. E isso nós encontramos de baseada aí pelas igrejas afora. De baseada. Isso por quê? A maioria dessas pessoas são pessoas que não foram alvos do amor de Deus. E não estão em trevas, estão sendo enganadas e não conseguem discernir as coisas espirituais. Uma das coisas que marca um cristão, irmãos, é a perseverança. Inclusive dentro da igreja e no relacionamento com outros cristãos. E coincidentemente nós veremos isso hoje em Atos. Tá? Olha lá. Então, se houver algum acontecimento, sempre minha atitude é esperar em Cristo. Só que esperar em Cristo deve ser traduzido. O que é isso?
é como a submissão das mulheres e dos filhos no Senhor, né? Ou nós vimos lá em Efésios 6. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Ou seja, o que é esse no Senhor, né? Mulheres, sujeitem seus maridos no Senhor. Esperar em Cristo também precisa de tradução. O que é esperar em Cristo? Primeira coisa que vemos é sem mágoa, sem ódio. É amando, é suportando, tá? Também devemos nos lembrar da importância da presença de Cristo para regular a nossa conduta na igreja. Mateus 28:20. As palavras precisas da confissão são que devemos esperar em Cristo e deixar que o seu caso seja resolvido pela disciplina da igreja. Cristo está presente? Você está em uma igreja verdadeira com pastores qualificados? Então, mesmo que a igreja tenha atrasado temporariamente ou mesmo falhado em sua obediência a Cristo, a sua postura não deveria ser orar e esperar para que Cristo reivindique sua causa? Algumas das pessoas que estavam querendo ser membros aqui na igreja vieram com essas acusações para a igreja. E eu falei, olha, aqui é uma igreja bíblica? O que você acha? Sim, é uma igreja bíblica. Cristo está aqui? Sim, está aqui. Então por que você não suporta essas pequenas diferenças que você está vendo? Por que você não aguarda em Cristo? Minha esposa é testemunha, estava do meu lado. Será que estar numa igreja bíblica, ter a sua família envolvida num corpo onde Cristo está, não é mais importante do que as suas ressalvas mentais? Só que mesmo assim não quis. E isso é um tanto quanto preocupante. Se eu sei que a igreja é de Cristo, se eu sei que o evangelho ali é pregado, se eu sei que ali tem pastores bíblicos, por que eu vou sair dessa igreja? Por quê? Por causa do meu coração, dos meus sentimentos? Que são enganosos? Toma cuidado, irmão. Toma cuidado, tá? Mas sabemos que, mesmo na igreja onde Cristo está, mesmo nessas igrejas como Corinto, possui imperfeições, possuem problemas. E a sua atitude, repito, não é de justiceiro, e sim de crente, que aguarda, que ama, que espera. Tá bom? Então a sua postura não deveria ser orar e esperar em Cristo reivindique sua causa? Será que sua postura não deveria ser essa? Perturbar a paz de uma igreja de modo apressado ou deixar a igreja precipitadamente é uma manifestação de que você está preso nas garras da incredulidade. E todo rompimento com a igreja, os irmãos lembram, pessoas queridas, amadas por nós, que passamos a cuidar em Cristo, de uma hora para outra decidiu abandonar a igreja por pretensões egoístas. E isso traz uma grande tristeza. Eu fiquei muito triste muitas vezes. Eu chorei por causa dessas pessoas que romperam. Irmãos aqui sofreram também. De certa forma, isso já é perturbar a ordem da igreja, trazer uma tristeza para o corpo de Cristo, porque o corpo sente. Tá? Mas, infelizmente, são pessoas que estão agindo pela incredulidade. Um crente, irmão, você há de concordar com isso, ele nunca se vê longe da igreja de Cristo. É inconcebível, tá? E principalmente por motivações egoístas. Quem age dessa forma, desculpe, não conhece a graça de Cristo, tá? Não conhece. Essa é uma forma de você dizer que Cristo não está presente na igreja dele. Porque se a sua postura tem que ser de orar e esperar nele para que Cristo reivindique a sua causa, e você não age assim e rompe logo de uma vez, o que a sua atitude está dizendo? Que Cristo não está ali, que ele não vai resolver minha causa e que eu preciso agir pelas minhas próprias mãos. Então, ou você está numa igreja onde Cristo governa, ou você não está. Ou você confia nele, ou você não confia. Tá bom? E olha lá, vamos dar mais detalhes do que não é perturbar essa ordem da igreja, como está no parágrafo. A proibição afirmada na confissão informa tais membros da igreja sobre o que não devem fazer. A essência dessa proibição é que não deve haver anarquia e nem qualquer revolução contra a disciplina da igreja.
Poxa vida, se eu tenho ali pastores comprometidos, né, a desempenharem essa mordomia, a aplicarem a disciplina, por que eu vou ter um sentimento de revolta? Por que eu não vou aguardar essa disciplina ser concluída? Não deve haver perturbação da ordem eclesiástica através de manifestações públicas, murmurações, abaixo-assinados ou fofocas. Usando a família da minha esposa, mais uma vez, né, um belo dia, por estarem descontentes com o pastor, não aguardarem em Cristo, sabe o que eles fizeram, irmãos? Fizeram camisetas. E entraram todo mundo na assembleia uniformizados com um protesto escrito no peito contra o pastor. Isso é atitude de crente, irmão? Fala para mim. É a mesma coisa vir com banners, né? Cartazes. Fora, pastor André! Fora, pastor André! Já pensou? Isso é uma perdição, isso aí, uma bagunça deliberada. Irmãos, outros casos de assembleias, né, de revoltas contra o pastor. Pessoas virem no meio da assembleia, virar a mesa em cima do pastor. Gente, vocês não têm noção do que essas igrejas batistas aqui já enfrentaram. O PIB? Nossa! Irmão, vocês não têm noção do que é esses bode no meio da igreja. Vocês não têm noção, tá? E as pessoas se revoltam, se levantam contra, tá? Mas sabemos que isso não é a atitude do crente. Ou quando não é isso, ficam fazendo fofocas, minando de pouco a pouco, né? Ficam lá, tu. E sempre que alguém vir falar mal de uma pessoa para você, o que você deve fazer? Hã? Vai lá naquela pessoa e resolva seus problemas. Porque se você está assim, você não está cultuando. E você quer fazer com que eu também não cultue. À luz de Mateus capítulo 5. Toma cuidado, hein? Toma cuidado, hein, com as suas fofocas. Toma cuidado com o que você ouve. Porque sempre uma fofoca, né, uma maledicência pode plantar uma raiz de amargura no seu coração. E você já vai olhar para aquela pessoa com estranheza. Tá? Então tomem cuidado, irmãos. Se a pessoa vier falar mal de alguém, falar, irmão, ela é nosso irmão em Cristo? É. Então essa é a sua atitude para com ela? Você não deveria estar orando por ela? Você não deveria apresentar para ela o erro dela? Você não deveria exortar ela, cuidar dela, suportar ela? A sua atitude aqui de vir falar mal dela para mim é antibíblica. Essa é uma atitude carnal. E você, dessa forma, você não está cultuando, saiba disso. Ainda exorta o camarada, ou a menina, ou a mulher. E essa atitude sua aí, pelo que você está me falando, você está com ressalvas contra o seu irmão, ou seja, deixe sua oferta ali no altar e vai reconciliar-te primeiro com ele. Depois você apresenta a sua oferta. Ou seja, falando de uma igreja madura com cristãos verdadeiros, fofoca não consegue ter vida, não. Não consegue ter vida. Tá? Então isso exige de nós sobriedade e saber como resolver essas ofensas. Por isso que a confissão separa um parágrafo só para isso. Então, elas não devem se ausentar das reuniões da igreja ou se abster de participar das ordenanças eclesiásticas. A atitude requerida informa tais membros do que devem fazer. Se não tiverem comunicado à igreja, então eles devem fazê-lo. Se tiverem comunicado à igreja e ainda não tiver agido, devem esperar em Cristo. Enquanto aguardam o andamento do procedimento da igreja, eles devem fazer a única coisa que as pessoas em uma situação dessas são menos propensas a fazer, que é o quê? Orar. Sempre orar. Irmãos, é incrível que quantas coisas que, claro, algumas certamente eu errei por não levar em Cristo em oração, muitas, né? Mas também muitas eu digo aos irmãos que eu tive meus problemas resolvidos na oração, irmãos. E eu não precisei fazer nada. Cristo resolveu certos problemas. E eu coloco, eu pontuo para Cristo, fulano de tal, eu não sei, isso está acontecendo, isso é algo que pode gerar algum problema. Senhor, resolva essa questão. Traga às claras o que está acontecendo. Se existe ressalva mental, Senhor, que o Senhor mostre isso. Eu oro dessa forma, irmão.
Eu oro para que Deus mostre o que está no seu coração. E na maioria das vezes Ele mostra, viu? Ele mostra. Quantas vezes Ele mostrou, né, Ju? Além disso, devem continuar a acreditar que em cada igreja verdadeira existe alguém, o Senhor Jesus Cristo, que está acima dos pastores, e esperar que a igreja proceda de modo ordenado. Tá? Esperar, porque Cristo é quem está governando. Acho que parou aí. Passa para mim, Maurício, por favor. E aí, acabou. Tá? Certo, irmãos? Pode acender aí, Maurício, por favor?